Fala galerinha, professor Nathan Gama aqui mais uma vez para fazer a correção da prova da Unicristo 2024.1, né? A prova que aconteceu aqui e a gente tem aqui o nosso tempinho para resolver as nossas questões, né? Como vocês sabem, eu sempre gosto de colocar a matemática da melhor maneira possível para que vocês possam visualizar as questões e perceber, né, o nível da prova e até fazer uma comparação com vestibulares anteriores, né? Inclusive essa prova, né, também considero ela uma das mais fáceis, né? Ali, inclusive a gente tem alguns anos, né, em que alguns vestibulares que têm umas questões de matemática realmente muito mais tranquilas de ser resolvidas dentro daquele padrão que a gente já conhece e aqui a gente vai resolver as nossas questões, beleza? Então, começando aqui pela nossa primeira questão, a questão 21 da prova, né? Que vai dizer aí o seguinte, ó. Ele vai trazer aí, no caso, esse gráfico. E aí, esse gráfico está representando aí, ó, a expectativa de vida a partir do nascimento no Brasil, entre 1870 e o ano 2000. E aí, no caso, ele vai trazer aí a seguinte pergunta, ó. Considere que o percentual, olha aqui comigo, ó, o percentual de crescimento ocorrido do ano 2000 para 2020. Eu vou lá no gráfico, procuro o ano 2000, que corresponde aqui, ó, ano 2000, 69,25. Para o ano 2020, ó, tá aqui, ó, 75,56. Então a gente tem no caso aí, quanto que aumentou, né? Quantos por cento aumentou daqui para cá? É basicamente a pergunta que a gente tem aí. Se a gente analisar direitinho, a gente tem como fazer aqui uma regra de 3 e descobrir exatamente quanto é a porcentagem, né? Você pode colocar aqui que o 69,25 é como se fosse o 100%, e aqui seria o X, né? Ó, e aplica a regrinha de 3 daqui para cá. Tudo bem? Quando a gente pega e faz, né, a nossa regrinha de 3 aqui, a gente obtém que aproximadamente esse x aqui, ó, vai ser 109%. Ou seja, daqui para cá houve um aumento de aproximadamente 9%. Eu estou aqui arredondando os números, tá certo? Mas obviamente não é exatamente 9, mas é 9, um pouquinho. Tudo bem? Então é o clássico que a gente sempre faz, né? Na hora que a gente está resolvendo a questão. Verifica onde é que existe uma aproximação e assim você consegue desenrolar nesse caso. Inclusive daria até para a gente fazer aqui, ó, mais ou menos até de cabeça, ó. Porque pensa comigo, ó, 10% seria 6,9, né, ó. 6,9 seriam 10% de 69,25, usando mais uma vez aqui a aproximação. Então, se tu pega 69 e acrescenta 6,9, que é aproximadamente 7, a gente tem aí um valor de 76, que é bem pertinho daqui, ó, né, desse valor. Então a gente consegue perceber que é um aumento ali de 9, alguma coisa, beirando ali os 10. E agora a gente vai olhar o nosso comando, que a questão pergunta, quer saber qual é. Nesse caso, se vai se manter no mesmo período de 2020 para 2040, né, utilizando a mesma taxa, né, de crescimento. Quanto é que vai ser de aproximadamente a expectativa de vida aí? Então a gente pensa o seguinte: se eu tinha 75,5 e eu quero aumentar mais uma vez 9%, que é aproximadamente 10%, na hora que eu acrescentar aqui, ó, mais 9% disso aqui, Nathan, quanto é 9% de 75,5? Seria aumentar 7,55, né? Ó. Ou então, você pode simplesmente chegar aqui e dizer, Nathan, um aumento de 9% é a mesma coisa que eu pegar esse valorzinho aqui, ó, e multiplicar por 1,09. Também bate da mesma forma, tá, gente? Então, você tem aí três formas de resolver diferente essa questão. E a gente chega à conclusão que é aproximadamente 82,4, utilizando aqui, ó, a regrinha de aproximação, tá certo? Então a resposta é o item C dessa questão 21. Questãozinha bem rápida, bem tranquila de ser resolvida. Tá aí pra gente a resolução, tá bom? Todo vestibular da Unicristo traz esse assunto de aumento e decréscimo e quantos por cento aumentou, quantos por cento diminuiu, né? Já é clássico esse tipo de questão aqui, nenhuma surpresa para nós, tá certo? Vamos para a nossa segunda questão.
que traz aí também mais uma informação, né? Ó, textozão falando aí sobre a dosagem de medicamento. Eu vou procurar ler logo aqui, ó, o comando, tá certo? Que vai dizer o seguinte, ó, o medicamento tem a descrição da sua bula, né? Tem a prescrição de 20 miligramas, ó, o remédio aí, ó, 20 miligramas por quilo por dia. E eu tenho uma criança que tem 30 quilos. Se eu tenho 20 miligramas a cada 1 quilo, né? Porque na hora que ele coloca assim por quilo, ele está se referindo a cada 1 quilo. Então, se eu tenho uma criança que tem 30 quilos, eu pego esse 20 e multiplico por 30. Então, quantos miligramas tem ao todo por dia? 600 miligramas. É isso que a criança tem que tomar durante o dia, tá certo? E aí, pessoal, esses 600, já que tem que ser tomados durante o dia, ele é tomado de acordo com a hora. E aí ele me dá aqui as opções, ó. É 150 miligramas a cada 4 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 ou de 6 em 6, né? Então aí, ó, ou vai ser de 4 em 4, ou de 6 em 6, ou de 3 em 3. São as opções aí em relação ao horário, tá certo? Já que é por dia e aqui tá em hora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um teste. Natan, o dia tem 24 horas. Se essa criança tomar um remédio de 4 em 4 horas, eu vou estar dividindo um dia em 4 horários. Então, em 4 períodos, né? Que no caso seria 6. Entende comigo? Então significa que essa criança vai tomar 4 dosagens, no meu exemplo aqui, ó, eu estou dividindo a hora, o dia, né, 24 horas em 4 momentos. Em cada um desses momentos, né, que seria de 6 em 6 horas, aqui é o total de horas, ó, ele vai tomar uma dosagem. Natan, isso é possível? Isso é possível. Qual é o dos itens que tem aí 6 em 6 horas? Eu tenho o item B, de 6 em 6 horas, e eu tenho aqui, ó, o item E, de 6 em 6 horas, tá certo? Natan, mas quanto é que ele toma a cada dosagem? Aí é só você simplesmente pegar. Se o total era 600 miligramas, e esses 600 miligramas ele tem que tomar a cada 6 em 6 horas, não são 4 dosagens, né, que a gente está fazendo aqui? Então, cada dosagem tem quanto? Tem 150 miligramas. Então, o nosso gabarito aqui, ó, 150 a cada 6 em 6 horas, é o gabarito letra B aqui pra gente. Então, uma questãozinha envolvendo proporção, né? O aluno tinha que entender da proporção, da regrinha de 3, inclusive o texto que está aí acima, ele é só falando que existe uma proporção, que é por quilo, por dia e tudo mais. Inclusive, nem fez tanto efeito aqui na resolução dessa questão, tá certo? Então, segunda questão aí, resolvida aí pra gente. Próxima questão. Essa aqui, acredito que uma das mais fáceis, né? Ou a mais fácil mesmo. Ele vai me dar um gráfico e ele vai me dar itens que têm afirmações. A pergunta é exatamente o que cada um desses itens se infere, né, em relação aí ao gráfico. Aí a gente vai analisar o gráfico. Ó. O que está por trás da nova epidemia de dengue no Brasil? No início de janeiro a 23 de abril deste ano, o Brasil contabilizou 542.038 casos prováveis de dengue e 160 mortes pela doença. O volume de casos nesses poucos meses do ano chegou perto do total de casos prováveis de dengue registrados aí em 2021, que é justamente esse total, 544.460. O que o gráfico me dá? Me dá o número de casos e me dá as semanas que a gente tem aí nos respectivos anos, ó, em 2021 e 2022. Vamos analisar os itens, ó, procurar aqui direitinho. Lembrando que cada mês tem aproximadamente 4 semanas. Então aqui, ó, as primeiras 4 semanas, isso aqui seria, ó, janeiro. Aqui, ó, mais ou menos fevereiro. Março, por aqui, ó. Então, vou até colocar janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá, ó. Item A. O número de casos foi sempre crescente no primeiro semestre de 2021. 2021 é a linhazinha reta. Ele está dizendo que foi sempre. Essa palavrinha aqui, ó, normalmente ela tende a ser o problema para o item ser correto, né? Ó. Então a gente está vendo que é no primeiro semestre. Vocês estão vendo que em determinado momento aqui, ó, em determinado momento, aqui e aqui não está sendo crescente. Aqui, ó, fez foi diminuir, né? Ó. Então a gente tem aqui momentos que não foi sempre crescente.
Inclusive, a gente pode chegar à conclusão que esse item é falso, tá? Item B, o valor máximo em 2021, ou seja, nessa mesma linha, o valor máximo foi atingido no mês de junho. A gente está vendo aqui que o valor máximo foi exatamente aqui, ó, nesse ponto, que está pertinho ali, ó, do mês de abril, e não junho. Falso também. O valor mínimo em 2021 foi no primeiro trimestre, no primeiro semestre. A gente está vendo aí, ó, que em 2021 ficou muito mais embaixo aqui, ó, lá no finalzinho do ano. Não foi no primeiro semestre, foi no segundo semestre, que está abaixo do que esse total aqui, né, inclusive. Item D. Número de casos foi sempre crescente no mês de março, só que em 2022. 2022 é as bolinhas, né, ó. Então, analisando aqui as bolinhas, março é aqui, ó, nessa faixazinha aqui, ó. Vocês estão vendo que março corresponde realmente ao que a questão está falando, ó. Que exatamente sempre foi crescente. Tá aí um caso, ó, que o sempre acabou sendo o item correto. Então, tem muita gente que acaba anulando o sempre por conta de sempre achar que sempre vai ser errado. Depende, né? A gente tem que fazer a leitura correta aí. E o item A, o número de casos nos 2 primeiros meses de 2021 foi maior do que o mesmo período de 2021. Foi não, né? Aqui, ó, aqui é menor do que em 2022. Então, anula aí. Esse item é gabarito, letra D, questãozinha bem de boa aí de análise de gráfico, ok? Próxima questão aqui pra gente, ó. Fluxo de calor. O fluxo térmico é uma grandeza que fornece a taxa de passagem de calor através de alguma área. O fluxo de calor é definido no Sistema Internacional de Unidades em Joule por segundo. E o seu símbolo é geralmente esta letra grega aí que a gente está colocando. Enfim, ele me deu aqui a fórmula, tá? Ó. E ele está dizendo qual é o significado de cada uma dessas letrinhas. Uma das principais fontes de perda de calor de uma casa é através das janelas. Ao se trocar uma janela de vidro quadrada, atenção para essa palavrinha aqui, ó, que antes tinha um lado de 1,5. Vocês estão vendo que a área é esse Azinho aqui, ó. E essa área tem que ser em metro quadrado. Ele está dizendo que antes, eu tinha uma janela quadrada com 1,5 metros, né, de lado. Então, já que é a área, então vai ficar 1,5 ao quadrado, que é a área do quadrado. Tá certo? E espessura 4 milímetros. Olha o detalhe, a espessura tem que estar em metros. Mas beleza, continua. E ela foi trocada por uma porta de vidro, que também é um quadrado, só que o lado é 3. Vou colocar aqui, ó, depois. O lado é 3, tem que ficar o quadrado, né? Porque é a área desse quadrado. E a espessura também é 4 milímetros. Então, a espessura, como não muda, não vai fazer diferença na tua questão, tá bom? A pergunta é, considerando o antes e o depois, Natan, a única coisa que mudou foi a área. Esse fluxo de calor é o que ele quer saber. A condutividade térmica, a questão não falou nada a respeito. E a espessura continua a mesma. Então, essa partezinha aqui da espessura não vai servir. Esse K aqui, ó, que é a condutividade aqui também não vai servir para a gente na questão. E esse ΔT aqui também, ó, não foi levado em consideração, né? A pergunta é, o fluxo de calor, que é justamente a letrinha grega, muda o quê? Natan, a fórmula, ó, o fluxo de calor, ele é 1,5 ao quadrado, é 2,25, tá certo? E no segundo momento, o fluxo de calor é quanto? É 9. O que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá, ele quadriplicou, né? Ó, porque vezes 4, a gente tem aí 9. Então, gabarito aí pra gente é a letrinha D, aí mais uma de boa, questão aí 24. Só simplesmente você colocar na proporção que é exigida de acordo com a fórmula, né? Inclusive no vestibular anterior teve uma bem parecida com essa, né? Só que era com porcentagem, ele mudava lá as porcentagens e dava certo também do mesmo jeito. Bem tranquilo aqui pra gente, ok? Questão 25. Uma empresa pratica para suas vendas uma política de preços variáveis dependendo da quantidade vendida. Tabela a seguir representa essa política. Ele colocou aí, né, a quantidade comprada e quanto é o preço de cada uma delas. Qual o preço P pago para que eu possa comprar N unidades, só que esse N tem que ser maior que 200? Natan, até 100
ele paga R$12. Então vamos lá, Natan, vamos aqui fazer direitinho para você entender aqui como é que a gente monta a equaçãozinha que vem com esse preço. Pensa comigo, ó, 100 unidades, ele está com a unidade maior que 200, né? Se eu tenho uma unidade maior que 200, eu tenho que passar pelos valores de 100 acima de 100 para chegar acima de 200. Então, ó, 100 unidades, quanto é cada unidade? R$12. 100 vezes 12. Natan, mas quando eu ultrapasso 100 e fico entre 100 e 200, aí eu vou pagar mais um adicional, né? Qual é o adicional? É justamente as que ficam de 11, né? R$11 para cada uma delas que exceder as 100 primeiras unidades. Na hora que eu excedo 100 unidades, eu pago R$11. Tudo bem? Então aqui, ó, 11 vezes 100. Beleza? Agora bora para a parte final. É R$10 para o que, Nathan? Para cada unidade que exceder as 200 primeiras unidades. As 200 primeiras unidades, quando exceder... Como assim, Nathan? Como exceder? Quando eu quero exceder acima de 200, eu não quero só a parte que ultrapassa. Então, a parte que ultrapassa é aquele total menos as 200 que já foram. Já foram 200, ó, tá aqui as 100 primeiras, as 100 segundas, digamos assim, né? E agora o que ultrapassa? É N menos 200. É aquilo que está superando as 200, tá bom? Então, por isso que fica N menos 200. Agora é só organizar, né? Ó, aqui a gente tem 1.200. Aqui a gente tem 1.100. Aqui é 10N menos 2.000. Tudo bem? Então, ó, 10N para frente... mais, somou aqui, ó, dá 2.300, né, ó. 2.300 menos 2.000 é 300. 10N mais 300, gabarito aqui pra gente, ó. Letrinha C, aqui a resolução, muito boa, né, a questão realmente bem interessante aqui envolvendo função, né, a função do primeiro grau, só que com essas variáveiszinhas aí, né, por cada faixa de preço, ok? Essa foi a 25. Questão 26, ele vai trazer aí para a gente, ó, um gráfico, mais um, né? Mais um gráfico. E esse gráfico tem a seguinte estrutura, ó. Vamos logo para o comando, que é a parte mais importante. De 2007 até 2016, daqui para cá, a mediana do número de casos confirmados de tuberculose. Não precisa a gente ler esse texto aqui, né? Ó. Não tem necessidade. Nathan, quantos anos eu tenho aqui? Pessoal, de 2007 até 2016 são 10 anos. Num período de 10 anos, a mediana ela fica no meio, que é o quinto maior valor, e no sucessor, que é o sexto maior valor. Então, a gente vai achar aqui, em ordem, porque mediana tem que ficar em ordem, quem é o quinto e o sexto valor. Então, eu vou lá, ó, rapidinho e super de boa. O menor valor elimina. Segundo menor valor, ó, se liga aqui, ó, principalmente porque isso é muito confuso, né, para alguns alunos, ó, mas foca nos dois primeiros números, ó. Aqui era 21, né, ó, 21. Aí aqui, ó, 83, tá bom? Depois a gente tem aqui, ó, 84, né, ó. Depois eu tenho outro 84. Então aqui, ó, a gente já cortou 4 números. Então, o próximo na sequência, depois do 84, é o 85. Quantos 85 eu tenho? Eu tenho 285 mil, né, ó. E somente. Então, eles dois, o 85.033 e o 85.912 são os dois principais aí, né? Colocando em ordem, que ficam na posição central desses 10 números que vocês estão visualizando. A questão quer saber quem é a mediana. Então, é a gente só somar e dividir por 2, tá bom? Então, fazendo a soma e dividindo aí por 2, a gente tem como gabarito aí, ó, o item C, que é 85.472,5, né, ó. Gabarito aqui, letra C, o resultado dessa operação envolvendo mediana. Mediana, sempre você vai fazer isso aí, colocar em ordem e procurar exatamente quem é que está nessas posições indicadas, ok? Vamos agora para a nossa próxima questão, questão 27. Questãozinha de lógica, né?
dentro do padrão também, que diz o seguinte, ó, ao voltar do trabalho, uma mãe percebe que o enfeite de sua mesa de centro está quebrado. Chama as suas 5 filhas, Ana Beatriz, Carla, Daniela e Eva, que dão as seguintes informações. Tá aí as informações do que cada uma falou. Sabendo que exatamente duas delas falam a verdade, ou seja, de 5, 2 são verdades, 3 são falsas. Quem foi que realmente quebrou? Pessoal, eu costumo, nesse tipo de questão, na hora de fazer aqui as análises, eu gosto de começar pelo último caso. Nathan, por quê? Porque tende a ser a resposta, o último item. Ou vai ser o primeiro ou vai ser o último. Isso aqui já é meio que já tradicional. Nathan, e se não for, aí eu vou pro do meio. Normalmente eu vou para as pontas nos itens. Eu nunca gosto de começar com o item A. Eu gosto de começar com o último. Depois, Nathan, não é. Aí eu testo lá a ponta, a outra ponta. Nathan, não é. Aí eu testo o item C. Qualquer coisa, se não for, na pior das hipóteses, é o B ou o D, tá certo? Então vamos testar aqui o item E, ó. Se a Eva realmente for a culpada, vamos aqui, ó. Ela foi que quebrou, tá bom? Então vamos aqui para as afirmações. Vamos lá, ó. Quem quebrou o enfeite foi Beatriz. Nathan, Ana tá o quê? Se eu tô considerando que foi Eva que tá aqui, justamente a pessoa que quebrou, a Ana tá mentindo, então aqui é falso. Beatriz diz o quê? Carla não quebrou o enfeite. Tá falando a verdade. Quem quebrou foi Eva, então ela tá falando a verdade. Carla, não fui eu que quebrou o enfeite. Ela tá falando a verdade também, né? Porque não foi ela. A gente tá supondo que é Eva. Daniela, eu quebrei o enfeite. Aqui é falso. Não foi Daniela. Não foi você que quebrou o enfeite. E Eva, quem quebrou o enfeite foi Ana. Mentira também, falsa. Olha comigo aí, ó. Das afirmações que a gente tem, 2 são verdades e 3 são falsas. Nathan, bateu. Item é a Eva. Se você for testando todos os itens, você vai verificar que não vai ter essa quantidade. Se você supor que Ana que quebrou, na hora que faz toda a análisezinha, você vai perceber que não está de acordo com a quantidade que ela disse, né? Que tem que ser 2 verdades e 3 falsas. Então, ou vai dar mais verdades, ou vai dar mais falsas, né? E tudo mais, e aí você foge do comando que já me deu essa certeza, tá certo? Uma questãozinha 27 aí. Por nossa, de certa forma, no nosso teste aqui, acabou sendo a primeira que a gente supôs que já foi a última lá na hora da escolha de teste, tá certo? Vamos aqui para nossa última. Questão 28. Questão 28, comando mais uma vez. Textão, comando. Para uma pesquisa, será escolhido um dos casos de morte violentas no ano, né, ao acaso do ano de 2021. Aí a gente tem aí essa tabelinha que está falando aí das mortes e tudo mais. Sabendo que o caso escolhido é do Nordeste. Nathan, o caso é do Nordeste. Então aqui o que importa para mim só é do Nordeste. Nathan, qual é o ano? Do ano 2021. Eu vou lá, ó, procura aqui, ó, números absolutos, 2019, 2020 e 2021. No Nordeste, quantos? 20.500. Esse aqui é o total. A pergunta é, a probabilidade, Nathan, olha que questão tranquila. Probabilidade é sempre o que ele quer, baseado no total. E o total é quem? O Nordeste. E Nordeste tem quantos? 20.500. Desses 20.500 que é do Nordeste, qual é a probabilidade de ser lá do Ceará? Eu olho lá para o Ceará, ó, 3.418. 3.418 sobre 20.500 está no nosso item A, aqui a resolução dessa última questão aqui do vestibular da Unicristos 2024.1. Uma questãozinha realmente muito interessante e muito tranquila, né? Como vocês puderam acompanhar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a resolução dessas 8 questões desse vestibular tão legal e tão interessante que é o vestibular de medicina da Unicristos. Fica aqui o meu abraço e até a nossa próxima correção aí de vestibular. Valeu, tchau, tchau.